Fala galera, aqui é o Felipe Gris e você tá no canal Som de Jogo. O vídeo de hoje vai ser massa demais porque vamos falar de Streets of Rage, uma franquia que fez parte da minha infância lá no Mega Drive. Não lembro quando foi a primeira vez que eu joguei esse jogo, mas tenho certeza de que foi alugando o cartucho do Streets of Rage numa locadora perto de minha casa. Eu nem conseguia zerar o jogo sozinho, então pedi ajuda aos amigos pra isso, porque na época ainda era um jogo difícil pra mim. E mesmo naquele tempo, quando eu não sabia nem o que era um Dó maior, aquela música me pirava, eu achava fantástica. Tempos depois, saiu Streets of Rage 2, e lá fui eu na mesma locadora para poder jogar. O Streets of Rage 2 eu joguei feito um louco, e esse sim eu consegui zerar jogando solo. Mais tarde saiu o terceiro. Esse eu lembro muito bem que peguei emprestado com um amigo da escola. Como de se esperar, não era meu favorito, mas ainda assim joguei bastante. O tempo passou e comecei a me interessar por música e áudio. E mesmo tendo estudado essas áreas bastante, quando por acaso eu revisitava esses jogos, aquela música ainda me impressionava. E só então fui descobrir quem era Yuzo Koshiro, a mente e o talento por trás da trilha sonora dos três jogos. Nascido em Tóquio, Yuzo Koshiro é um compositor e um programador de áudio e fundador da desenvolvedora de jogos Ancient. Koshiro é muito talentoso com música eletrônica. Na verdade, ele é um grande mestre da vertente da composição musical, que é também a área que eu mais gosto, chamada de composição assistida por computador, Computer Aided Composition. Além disso, Koshiro é um excelente programador. Foi ele mesmo quem programou seus próprios editores de áudio, além de ter criado sua própria linguagem de programação para usar nos seus trabalhos. Ele fez isso com Streets of Rage, diga-se de passagem. Dentro da área da composição assistida por computador, há uma sub-área chamada Chiptune Music. Chiptune Music nada mais é do que compor com chips de computadores e outros geradores de sons eletrônicos, chamados geradores de sons programáveis. Na verdade, os compositores aproveitam microprocessadores, geralmente antigos, para programar somente a parte de áudio e assim gerar som e música. Tudo isso começou ainda na década de 70, com a popularização desses microprocessadores. Um que ficou bastante popular foi o chamado KIM-1, fabricado pela extinta Commodore. Daria para fazer um vídeo inteiro sobre esse histórico da chip music. Hoje em dia, há verdadeiras orquestras de chips e a galera pira no Raspberry Pi. Mas a verdade é que a história da chiptune music se confunde com as primeiras trilhas sonoras de jogos, lá no Atari e na geração 8 bits. Yuzo Koshiro faz parte justamente dessa leva, e foi o conhecimento que ele tinha sobre esses chips que o permitiu tirar tanto proveito do chip de áudio do Mega Drive. Além desse conhecimento, Koshiro também domina muito bem uma técnica de síntese de áudio chamada Frequency Modulation, FM. Não adianta entrar em detalhes aqui, mas só vou dizer que basicamente essa técnica consiste em modificar ou modular uma onda sonora com uma outra onda sonora. O resultado é a soma de duas ou mais ondas, uma que gera o som e outra onda que serve apenas para controlar a primeira. Frequency Modulation era a base de todo o chip de áudio do Mega Drive, o que reforça a ideia de que Yuzo Koshiro foi de fato uma escolha mais que adequada para a trilha sonora do Streets of Rage naquela época. Beleza, e como é que foi pro Streets of Rage 4? Hoje em dia, trilhas sonoras para videogame não usam microprocessadores, nem osciladores, nem nada disso. Há uma infinidade de escolhas, ferramentas e possibilidades, inclusive orquestras virtuais inteiras ao dispor do compositor. Mas por incrível que pareça, Koshiro utilizou os mesmos sintetizadores e baterias eletrônicas da época da trilogia clássica. Naquela época, uma das abordagens que ele utilizou foi tentar recriar no chip do Mega Drive os sons dos sintetizadores, utilizando a Frequency Modulation implementada na linguagem de programação que ele mesmo criou. O resultado foi excelente, mas hoje ele não precisa tentar recriar, ele simplesmente usa os sintetizadores do final dos anos 80 e início dos anos 90. Falando um pouco mais da estética agora, a música do Streets of Rage original é bem inspirada na club music do início dos anos 90. Naquela época, o Koshiro teve a liberdade de fazer o que quisesse, ele estava na hora certa e no lugar certo. Era fã de club music, música bem urbana, entendia muito do chip do Mega Drive e das técnicas de síntese necessárias. Para o Streets of Rage 4, ele mesmo falou que não poderia fazer o que quisesse, já que isso ia acabar se distanciando muito da proposta do jogo. O que ele fez foi ouvir novamente a trilha sonora do Streets of Rage clássico e as músicas que o influenciaram naquela época. A abordagem criativa para Streets of Rage, tanto a trilogia quanto o jogo, é completamente diferente da que o Gareth Cocker usou em Ori, por exemplo, que expliquei no meu último vídeo. Não tem isso de tema e variação, pergunta e resposta, orquestrações bonitinhas, nada disso. A música de Streets of Rage é predominantemente uma música suja, no sentido de que há muita coisa acontecendo, muitas frequências excitadas. Isso condiz com o ambiente em que um jogo se passa. Tudo, ou quase tudo, se baseia em melodias curtas que vão sendo entrelaçadas umas às outras. Sim, ainda há reapresentações com variações, mas num intuito completamente diferente da do Ori, por exemplo. Eu já vou falar sobre isso um pouco melhor. Outro elemento bastante presente é a bateria. A seção de ritmos de toda a trilogia é normalmente quem é responsável pelas oscilações dos afetos na música do jogo.
Embora o Yuzo Koshiro tenha trabalhado na trilha sonora do Streets of Rage 4, quem comandou o time de compositores foi o Olivier de Rivière, o francês que está por trás também de A Plague Tale. Segundo Olivier, ele mesmo compôs as faixas das fases e os compositores convidados compuseram as músicas dos chefes. E ainda segundo ele, a ideia era fazer com que a música do jogo fosse como um disco longa-metragem interativo. Dificuldade, cenário, quantidade de inimigos, aparição de novos personagens, tudo isso foram fatores importantes para fazer com que a música se adapte e mude no decorrer das fases. Mas sempre com a ideia que eu já descrevi acima, melodias curtas, sons eletrônicos e batidas fortes. Olivier, junto com a Dot Emu e a Lizard Cube, capricharam na hora de escolher o time para a música do Streets of Rage 4. Além da dupla, Olivier e Koshiro, Motohiro Kawashima, que também trabalhou na trilogia clássica, estará presente, além de Yoko Shimomura, de Street Fighter 2 e a franquia Kingdom Hearts. Completam o time o Harumi Fujita e o Keiji Yamaguchi. A música da trilogia Streets of Rage, na minha opinião, se tornou memorável por uma série de fatores. O conhecimento técnico do Koshiro, tanto sobre o chip do Mega Drive quanto em síntese de áudio, aliado à sua criatividade e sensibilidade de captar o feeling do jogo, foram fundamentais. Tudo isso resultou num excelente trabalho criativo, com ótimas melodias, ótimas batidas e excelentes timbres. Foi um trabalho que influenciou inclusive os meus estudos na área de música e síntese de áudio. Eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. É isso aí, galera, vou ficando por aqui. Quero lembrar que farei live do Streets of Rage 4 no dia do lançamento, 30 de abril de 2020. Te convido para assistir e jogar comigo, vai ser lá no meu canal do Mixer, vou deixar o link na descrição. Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 30 de abril, as lives ficam lá gravadas. Aproveita e segue o canal. Um abraço e até mais.